pouquinho para vocês sobre Workforce Management. Então, muito focado também no dimensionamento de equipes e como a gente relaciona Workforce com conceitos ágeis. Então, primeiro, para colocar todo mundo na mesma página, o que é Workforce Management? É uma metodologia, assim como o ágil, normalmente aplicada no setor de serviços, que visa garantir que a gente tenha recursos disponíveis na quantidade certa e no momento certo. Se eu for trazer isso em outras palavras, adequar recursos à demanda, a gente está falando como se estivesse orquestrando uma operação complexa para entregar uma melhor experiência para o cliente. Quando eu falei que a gente usa Workforce para serviços, é porque serviços têm algumas características bastante definidas. Então, serviços eles podem ser caracterizados por essas quatro qualidades aqui. Eles são intangíveis, então, eles, diferente de um bem físico, ele não pode ser tocado. E o processo de entrega de serviço para uma pessoa, ele é inseparável do momento que ele está sendo produzido. Então, diferente de um produto ou de um software, que você consegue produzir, estocar e depois entregar para alguém, o serviço ele é inseparável, ele está sendo consumido no mesmo momento que ele está sendo produzido por alguém. E por isso que ele também é variável, porque ele depende de quem está produzindo, quem está entregando esse serviço para você, de quem, de onde, de quando. E o serviço ele é perecível. Então pense num quarto de hotel, por exemplo. Se você não tem um cliente usando um quarto de hotel, aquele serviço de hotelaria, daquele momento específico, está sendo perdido. Então, quando eu comentei que era orquestrar, como você orquestra um serviço que precisa de um cliente ali sendo atendido na hora, com a sua disponibilidade de recursos, pessoas e equipamentos, estrutura física e assim por diante. Então, onde a gente consegue enxergar bem claramente esse tipo de problema? Eu vou trazer aqui algumas indústrias que são bem clássicas do setor de serviço que precisam de workforce management. Primeiro eu estou falando de workforce, eu já vou trazer os paralelos em relação ao ágil. Então, por exemplo, pensa em saúde, num grande hospital. Você tem ali diversos setores e você tem os pacientes chegando e você precisa fazer esse orquestramento entre definir quantidade de recepcionistas, de médicos, de enfermeiras para você conseguir adequar sua demanda de paciente. Ou uma companhia aérea, por exemplo. Então, você tem ali os passageiros chegando e você tem os diversos processos dentro do aeroporto, dentro do próprio avião, que você precisa orquestrar recursos, né, para atender essa demanda de passageiros. Varejo, caixas, então, que você não tenha fila no supermercado, ou que você tenha o atendente podendo te atender no varejo. Facilities, limpeza, manutenção, segurança, que você tenha a quantidade adequada de recursos para aquela demanda de trabalho, hotelaria. Tá? Então, aqui só 5 exemplos. Então, eu vou trazer agora a jornada do workforce, e aí vocês vão ver como é fácil a gente trazer traçar paralelos em relação ao processo de orquestramento de workforce e o ágil. Então, como é essa jornada de workforce para você garantir que nessas grandes operações, e quando eu falei grandes, a gente está falando assim, de grandes mesmo, tá? Como a gente, num aeroporto que você tem 1.000 funcionários, 1.500 funcionários, orquestrar isso com a demanda no nível cliente indivíduo é bastante difícil. Então, a gente segue essa sequência de passos aqui. Então, a primeira coisa é você ter clareza do que vai ser entregue para esse seu cliente. Então, vamos pegar de novo o exemplo do aeroporto, tá? Então, qual é o procedimento que o atendente de check-in tem que fazer no atendimento ao cliente? Qual é o procedimento do embarque? Qual é o procedimento de movimentação de bagagem? Vai despachar essa bagagem? Não vai? Então, você precisa ter clareza do que vai ser entregue. Uma vez que você tem clareza do que vai ser entregue, você precisa conhecer suas restrições. O aeroporto vai funcionar 24 horas? Eu tenho transporte? Eu tenho como transportar uma bagagem de um determinado terminal para o outro no tempo que eu gostaria? O workforce ele tem também um quesito muito forte que é relacionado à projeção de futuro. A gente está travando aqui algumas variáveis que são de projeção de futuro para a gente modificar a nossa variável volume de recursos. Então,
como que eu consigo projetar o que vai acontecer nesse futuro próximo? Tá? A gente não está falando do futuro 2, 3 anos, na futurologia. É futuro próximo mesmo, assim. O que vai acontecer no mês que vem? Qual é a minha demanda? Como conhecendo o comportamento do meu cliente hoje, eu sei o que vai acontecer mês que vem. Então, uma vez que eu sei quais são os procedimentos, as minhas restrições, e eu tenho uma previsão de futuro, eu vou olhar para os recursos que eu tenho disponíveis hoje. Então, quais são as pessoas que estão ali trabalhando comigo, os equipamentos, as limitações dessas pessoas, as restrições e qualificações. Se você conhece todos esses quatro limites, você vai aplicar conceitos matemáticos de otimização para adequar uma coisa com a outra e fazer casar a sua demanda de clientes com todas essas suas restrições de processos, procedimentos e pessoas. Uma vez que você conseguiu fazer esse planejamento de forma adequada, e aqui só uma observação, a diferença entre você planejar no longo prazo e no curto prazo é que no longo prazo você consegue adequar o seu quadro de pessoas. Se você está fazendo isso no curto prazo, para o mês seguinte, você não consegue, você tem que usar aquele quadro restrito que você tem hoje. Então você vai adequar da melhor forma possível os recursos que você tem hoje para atender uma determinada demanda. Dê visibilidade para as pessoas do que é esperado para elas. Então, assim, vai avisar a pessoa do check-in que ela tem que trabalhar das 8 da manhã até as 4 da tarde para fazer determinada função, dá visibilidade e clareza do que é esperado dela, executa e ajusta. Tá? Então, agora, essa é a jornada do Workforce Management. Como que a gente consegue trazer um paralelo bem claro entre isso e ágil? Eu vou trazer aqui os 12 pilares do ágil, e aí a gente vai passar bem rapidinho, tem mais 3 minutos aqui, um por um, para a gente ver como isso eles parecem mundos distintos, mas na verdade eles são bem parecidos. Aceitar mudanças de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento. Como que a gente traça o paralelo para o workforce? Quanto mais rápido você percebe que está tendo uma mudança na sua dinâmica, por exemplo, do seu padrão de consumo do seu serviço, melhor se adequa a esse modelo e melhor você consegue planejar esses seus recursos. Então, se eu estou vendo que agora, nessa época de pandemia, por exemplo, que a demanda o fluxo, vamos pegar varejo, tá? Que é uma coisa que mudou a dinâmica. Se os meus clientes que vinham muito mais num determinado horário, eu percebi essa mudança, estão vindo em horários mais espalhados ao longo do dia ou em dias diferentes da semana, você adapta o seu modelo e melhora o seu planejamento de recursos. Negócio e desenvolvedores trabalhando em conjunto. De novo, se você está ali fazendo workforce e alguém define que vai mudar o procedimento ou um processo de atendimento, um perfil, uma forma de atender o seu cliente, se você consegue adaptar, ou sabendo disso, com rapidez, o negócio junto com a equipe de workforce, você faz uma nova modelagem do seu modelo de workforce e entrega uma melhor experiência de novo para o seu cliente. Indivíduos motivados. Poxa, como é que você vai gerenciar e dar liberdade para 30 mil pessoas? Se você respeita as vontades deles e leva em consideração das 30 mil pessoas as vontades individuais, e se você leva em consideração os softs, né, as vontades softs deles, e deixa claro também qual que eles deveriam entregar, você pode ter certeza que eles também vão respeitar esse workforce. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. De novo, se você está querendo fazer uma boa orquestração, não adianta nada você colocar muito peso numa determinada área e pouco peso em outra, senão você vai sobrecarregar uma determinada equipe e subutilizar outra. Isso não é sustentável no longo prazo. Então, reconhecer essas capacidades e balancear a demanda que você está entregando para essas pessoas também é algo bastante importante para você garantir essa sustentabilidade do processo. Continua a atenção à excelência técnica. Quanto melhor o seu modelo, menos você precisa se preocupar com o modelo. E você consegue dar mais atenção para esses detalhes soft das pessoas, de o que elas gostariam de fazer e como você adequa as pessoas à carga de trabalho. E simplicidade. Então, sem uma demanda para ser atendida, eu não posso botar recursos a mais se você não tem gente para atender. Times auto-organizáveis, se você dá visibilidade para as pessoas, essas pessoas
vão saber se auto-organizar, visibilidade da demanda. E agora que meu último slide, gente, como que eu trago algum conceito do workforce para o ágil? No workforce, a gente trabalha com 2 temas muito principais. A autogestão, ela só vai funcionar nessas grandes equipes quando você dá visibilidade do todo e você dá clareza do que é esperado para cada um, e se você também dá o trabalho certo para a pessoa certa na hora certa.